A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia para quem está acompanhando o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre pandemia. O nosso convidado é o Dirceu Greco, ele que é médico infectologista, doutor em medicina tropical, um professor emérito na Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em imunologia clínica pela Universidade Estadual de Nova York, Buffalo, e pela Universidade de Londres, e vice-coordenador do Comitê Internacional de Bioética da Unesco em Paris. Olá, professor Dirceu, prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Marilu. Sempre bom te ver, apesar de quase sempre por razões não muito boas, né, como hoje vai ser, né? Mas é nosso papel, né, Marilu? Como diz aí, vocês acabaram, é uma rádio que fala aquilo que os outros não falam. Então tá na É, hora. Sim. é isso mesmo, né? As notícias que os outros não dão, exatamente é isso, né? A gente tem que dar e aprofundar. Exato. E você, como o nosso convidado, né, Dirceu, como sempre, durante todo o ano passado e agora contamos de novo com a sua colaboração, sempre com informações aí precisas, científicas, é o que a gente está precisando, né, Dirceu? Não pode Mas contar vamos com lá, isso. tem muitos temas que a gente vai abordar com você. A gente não tem dado conta, né, de abordar todos os temas sobre pandemia com os nossos convidados, mas vamos tentar pelo menos aqui os pontos principais. A gente hoje no Brasil está completando um ano de vacinação, com 68% da população com as duas doses, né? No momento, logicamente, que temos o avanço da variante Ômicron, né, por todo o país, e existe a preocupação de um novo colapso na saúde, né? No entanto, mais de 20 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose, né? 9 capitais começaram a imunização de crianças de 5 a 11 anos neste sábado já. Hoje, mais 11 capitais começam a dar essa vacina para as crianças. Mas também há pais que não querem vacinar os seus filhos. Enfim, são vários pontos já nessa primeira pergunta aqui para você, Dirceu. Como é que você avalia o atual estágio da Covid-19 no país, né? E da vacinação, e o papel do SUS, sempre lembrando, né? Como você sempre fala, é sempre bom a gente lembrar toda vez sobre o Sistema Único de Saúde, e o desafio também da comunicação diante dos resistentes à vacina, Dirceu. São perguntas todas complexas, mas todas muito diretas e importantes, né? Porque você pensa, está fazendo um ano da vacina que fez uma diferença tremenda, né? Aquele atraso horroroso inicial, irresponsável, muita gente morreu por isso. Nós já falamos tantas vezes que nem sei se vale a pena repetir, mas vai valer a pena, que esse ano vai ser um ano de tirada dessa pessoa, desse lugar onde ele está. Mas, de todo modo, não é essa a pergunta, né? A pergunta é, nós estamos com um ano de vacinação. Você falou em 78%, mas que eu me lembro, 78% da população recebeu a primeira dose. Parece que a segunda dose está em torno de 70%, mas é por aí, não importa. Tem um número importante. Tem dois lados para você pensar nisso. No lado positivo, o pessoal gostava de falar do copo meio cheio, é que não tinha nada um ano atrás, agora tem quase 80% das pessoas que se expuseram a vacinas que são seguras, que são eficazes, com pouquíssimos efeitos colaterais e que têm mostrado que protegem. Esse é o primeiro ponto que tem que reforçar essa cabeça das pessoas. O segundo, que mesmo entre essas que estão vacinadas, nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, por isso, remete à necessidade de nós vacinados, como eu e você estamos vacinados, de tomar cuidado, continuar tomando cuidado. Agora, o que chama mais atenção negativamente é pensar que tem aí 20%, talvez 25%, os números são muito difíceis de falar, porque se for a população toda é um pouco mais, se for a partir de 12 anos é mais ou menos isso, 20% da população que não tomou nem a primeira dose e uma parte não tomou a segunda. E quais são as justificativas? A primeira, que talvez fosse a mais fácil de resolver, e eu repito o SUS, né? O SUS abriu um espaço importantíssimo de novo, o Programa Nacional de Imunizações mostrou que veio, né? Vacinando para todo lado, tem vacina disponível, pelo menos para todos os lugares onde se procura, pelo menos para a população ter mais acesso. Outro ponto importante foi finalmente, depois de muita estupidez de novo governamental, estamos vacinando também crianças. Custou começar. Foi só uma semana risco. Não tem sentido nenhum você ter um risco quando você tem a capacidade de evitá-lo. Mas, de todo modo, esses que não vacinaram, e está sendo mostrado, estatísticas internacionais, o Brasil está começando a mostrar isso, né? É que a maior parte das pessoas
internadas, principalmente na América do Norte, estão entre aqueles que não foram vacinados. E tem, inclusive, uma pressão, é a pressão ética de complicada lá, dizendo, quem sabe a gente monta agora hospitais só para não vacinados, e os médicos que vão atender lá são aqueles também que não gostam de ser vacinados. Então, você separa, você isola essa população. Quer dizer, é uma maneira muito drástica que a gente espera que não chegue nisso. Num país como o nosso, que sempre foi muito bem vacinado, né? A pergunta que eu faço para todos que me perguntam, né? Se esses estão negando, tomaram vacina para polio, tomaram vacina para tuberculose, para hepatite B, para febre amarela, quer dizer, ficaram livres dessas por vacinas que, muito semelhantes a essa, controlam, são capazes de controlar. Então, acho que o nosso papel, de novo, é reforçar, como você bem falou, você tirou a palavra da minha boca, reforçar o SUS, mantê-lo bem fornido do ponto de vista da adequação, mas, claro, nós estamos vivendo uma situação grave, né? Você vai me perguntar sobre o que está acontecendo em São Paulo, realmente, né, em relação à possível greve, que as pessoas estão completamente estafadas. Você vai dizer, bom, tá bem, mas nós todos estamos, mas como é que faz? Acaba chegando no limite, né? Então, talvez a pressão que nós vamos ter que fazer, isso é financiar adequadamente, aumentar essa informação. Hoje eu vi de manhã que o William Bonner foi acionado juridicamente porque ele estava fazendo propaganda de vacina. Isso é um negócio mais maluco, né? Infelizmente, ocupou o espaço do sistema jurídico para dizer que era absurdo, mas isso continua acontecendo. Então, nosso papel vai ser esse mesmo, mostrar para as pessoas que tem gente infectando, tem gente que está morrendo. A média móvel do Brasil subiu para mais de 50 mil casos por dia. A mortalidade ainda caiu muito, mas é interessante que quando você falava 3 mil casos era muito, 100 são muitos também, 150 é quase um avião caindo por dia, cheio, um Boeing 737, ou todo dia espatifando e matando pessoas que não deveriam estar morrendo. Exato, professor. Não sei se, de repente, eu falei uma coisa enfim, na realidade, o índice, né, de vacinação com as 2 doses é 68,25% da população, né? 68%, né? Só para não confundir mesmo. Se eu falei e deu para entender errado como 78, que é só com a primeira dose, me desculpe, mas 68,25% da população. É bom a gente já deixar aqui corrigido, caso eu tenha realmente falado aqui. Eu escrevi 68% e pode ser que eu tenha falado 78%. Talvez eu tenha entendido errado, então eu prefiro que eu entendi errado e vamos em redunda. 68%, faltam 30%, né? É isso. Tá. Ai, professor, que delicadeza, mas enfim, muito obrigada. Vamos lá. Independente disso, é 68% com as 2 doses, isso é importante, essa comunicação, né? Em tempos de cultura fake, né? De notícias falsas, é sempre bom a gente reforçar. Agora, professor, como você tinha falado a respeito dessa questão também dos professores, dos médicos, aliás, né? Os médicos da atenção primária à saúde, como bem disse a nossa querida Júlia Pereira, numa reportagem que antecedeu aqui a nossa conversa, os médicos que atendem nas unidades básicas de São Paulo decidiram entrar em greve na quarta-feira, manter estado de mobilização permanente. Essa decisão foi tomada na Assembleia da última quinta. Eles pedem para que a Prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Saúde, realizem também uma reunião com o sindicato da categoria, para uma resposta, né, para a reestruturação das equipes que estão completamente desfalcadas, né, plano de reposição dos funcionários, né, dos profissionais afastados também. Enfim, agora, nessa Assembleia, eles deram um prazo até hoje, né, para a resposta, e prometem aí reavaliar a paralisação, dependendo da resposta aí do governo municipal. É um tema bastante delicado, né, greve de médicos na pandemia. Professor, né, especialista em bioética, como é que a gente fala, né, dessas questões? Tem o profissional que está sofrendo demais, tem a população que está sofrendo. Como é que você avalia, Greco, essa situação? É um impasse que parece facilmente resolvível, né, Marilu? Porque o que eles estão reivindicando não é nada impossível. Quer dizer, talvez seja tardio, né, você pensar que agora que está se pensando em repor, coisa que já estava acontecendo há muito tempo. Então, acho que a resposta primária, né, em vez de já começar a culpabilizar, porque certamente vai ser um impacto muito grande se eles pararem, né?
E aí tem a história da população, a história da discussão de greve entre professores e entre médicos. Eu vivi isso muito dentro da Faculdade de Medicina da UFMG, nas nossas greves, mas vai atingir quem? Atinge o pobre, porque o rico vai procurar outro lugar. Mas, de todo modo, eu acho que esse é o momento agora de nós pressionarmos, sim. Não dá para deixar que passe fácil que o sistema público que é financiado no estado mais pujante da federação, que é São Paulo, um município que é um município rico também, tem de fazer, o ponto crucial seja hoje tomar a decisão da secretaria que vai fazer uma medida urgente, né, imediata, de fazer o que eles estão pedindo, mesmo que não seja completamente. Trazer mais gente para as equipes, muitos saíram mesmo, isso é um problema sério que está acontecendo para todo lado, né, porque, como eu comentei, não cheguei a comentar, né, apesar da quantidade de casos novos, aparentemente tem sido menos mortais, mas a expansão da Ômicron exponencial, mesmo que seja uma mortalidade menor, vai aparecer casos de morte, vai aparecer casos de internação, casos que necessitam principalmente de afastamento que está acontecendo agora. Então, do ponto de vista primário, sem me furtar a responder a sua pergunta, que foi muito incisiva e direta, né? Do ponto de vista primário, é que tem 48 horas para que o município resolva, mesmo que seja parcialmente, porque isso vai mostrar boa vontade, não como o secretário falou, mas agora greve no meio de uma pandemia, quer dizer, essa não é a resposta do secretário, né? Tem que pensar, como é que nós juntos podemos fazer para que isso não aconteça? É quarta-feira, parece, né, que está planejado isso, depois de amanhã? Isso mesmo. Então é isso, acho que a parada vai ser um baque importante mesmo, complexo, né, do ponto de vista aí da população, e outra vez, o sofrimento vai ser principalmente da população mais vulnerável. Vai ter de ser um pensamento difícil, mas tomar a decisão com bastante, aparentemente, com bastante discussão entre eles, né? Cansados depois de tanto tempo, afetados com muita gente saindo fora, mas vamos esperar que se chegue no momento, nessas próximas, hoje parece que tem uma reunião com o secretário de novo, que eu escutei, né? Que nessa reunião o secretário se mostre positivo para falar, vamos sim, vamos contratar. São Paulo deve ter um complicador que tem as OSS, né, que aqui em Minas Gerais não tem, né, que é outro complicador, né, tem muita crítica contra isso, mas essa eu não vou entrar nisso, que não é minha seara, mas de verdade está mostrando de novo a necessidade cada vez mais que seja reforçado o financiamento adequado para o sistema único de saúde em todos os níveis. Eu vou só reforçar mais uma coisa, a atenção básica é a parte mais importante, se você pensar bem, da nossa estrutura. Porque, evidentemente, se tiver uma doença grave, eu vou querer ter um CTI, claro, evidentemente, você também, mas eu vou querer primeiro que eu tenha um atendimento que talvez previna que eu chegue a necessitar de um atendimento de unidade de terapia intensiva. Então, acho que certamente é o reforçar, esperamos que aconteça na mudança de governo, que é, de novo, reforçar a atenção básica, as equipes de saúde da família, e tudo isso aí está completamente estragado, né, com esse governo, desgoverno. Eu sempre quero usar um expletivo, mas como está gravando, eu não usarei. Tá certo, professor. Agora vamos falar aqui de mais uma notícia, né, que impactou a todos nós, né, que o Ministério da Saúde contratou a empresa Intermodal Brasil Logísticas com um contrato no valor de 62 milhões e 200 mil reais para executar a armazenagem e a logística de imunizantes contra a Covid-19 para as crianças. Só que essa contratação foi sem licitação e a empresa não tem experiência no transporte das vacinas no serviço público. As primeiras entregas da Pfizer tiveram problemas nesse final de semana, como você deve ter acompanhado. Só para citar um exemplo, as vacinas chegaram em Santa Catarina numa caixa de papelão com gelo. Na Paraíba, a empresa não estava no aeroporto para receber a vacina, enfim, nesses dois casos apenas, aí com risco de perder as vacinas, né? E quando a gente vê que quem está à frente no governo como responsável aí pela situação, pela logística, né, o titular do Departamento de Logística em Saúde, o DELOG, do Ministério da Saúde, é um general, o Ricardo Lúcio Fernandes. Portanto, sofremos ainda com a logística no país e muitos no Ministério são militares. Isso acaba prejudicando, professor, as pessoas que não são especialistas na área estarem à frente? Isso parece uma coisa tão óbvia, né? Quer dizer, não tem sentido você colocar pessoas que não entendem da estrutura para tomar conta de um processo complexo como esse, né? Para lembrar, um tempo atrás, não vou lembrar que ano era, essa situação era toda feita pelo governo, né?
todo esse processo de distribuição era feito num programa governamental, com estocagem governamental, depois decidiram que ia terceirizar. Aquela estupidez mesmo, vai ficar mais eficaz, mais eficiente. E agora está se mostrando que a gente fala com tranquilidade, mas é um absurdo, né? Essas pessoas deviam estar presas hoje, deviam estar levadas às barras para falar como é que vocês deixam acontecer uma coisa dessa, numa situação tão complexa. E, evidentemente, você comentou muito bem, mais um general. Pode ser até que apareça alguém lá, um general que seja especialista. Mas você lembra, o outro especialista em logística, que era ministro da Saúde, esqueceu que o Acre não ficava no Amazonas, umas coisas estupidez desse tipo. Então, realmente, sim, é um absurdo, né? E a não licitação não tem também nenhum sentido, que você pode até abre pregão, ou então procura firmas mais especialistas e abre excepcionalidade, mas mais um absurdo. E esse governo que diz que não tem corrupção, não é isso que eles falam? A conversa não é essa, está tudo completamente transparente, tudo funciona bem. Quer dizer, uma mentira deslavada que atinge de novo quem? Atinge a população, essa vacina pode ser perdida, pode ser que não funcione, pode ser que eles queiram, né? A vacina se perde, não funciona, a criança infecta, está vendo, a vacina não funcionou. Então não está na hora mesmo, nós abrimos mesmo, que o americano gosta de chamar o usador de apito, né? O whistleblower, que vai gritar toda hora, vai ser o jeito que nós temos agora nos próximos 8 meses de desgraceira que ainda continua nesse país grande, sofrido, país grande e população sofrida como é a nossa. Exato. E, professor, só mais um detalhe em relação ainda a essa questão, né? O Tribunal de Contas da União abriu um processo para apurar essas irregularidades na contratação da IBL, né? Sem a licitação. Agora, um dos problemas apontados, né, de acordo com técnicos aí da saúde, é que o Ministério da Saúde priorizou o menor valor, né, em relação à licitação, e em detrimento aí das questões técnicas, né? Praticamente ficaram aí em segundo plano. Enfim, realmente, essa questão do valor não é isso que está em jogo, né, professor? É quem sabe fazer ou não, né? Pois é, que talvez o pressuposto de qualquer dessas tomadas de preço, ele começa primeiro pela capacidade. Essas firmas são capazes? São. Qual que é mais barata, ou menos custo? Aí você contrata essa, não fazer o contrário. Essa discussão enorme que tem, né? Que um gestor de qualidade preparado para isso, certamente tomará essa decisão, mesmo falar, mas não posso fazer porque o preço mais alto vai cair sobre mim. Não, justifica. Uma situação como essa, justificativa clara, né? Parte técnica primeiro e depois, concomitante, se for possível, a parte financeira. E, professor, aí no âmbito do Comitê Internacional de Bioética da Unesco, do qual você é o vice-coordenador, qual que é a prioridade nas discussões sobre a pandemia? É interessante, foi bom você ter perguntado, porque às vezes eu até esqueço de falar sobre isso. O comitê é um comitê que tem 36 membros do mundo inteiro, né? Só tem um por país, nem todos os países têm, são 36. Só a América Latina tem 6 ou 7, espalhado pelo mundo inteiro, e antigamente nós nos reunimos em Paris, agora eu me reúno aqui sentado nessa mesma cadeira que eu falo com você, né? Já tem 2 anos que está assim, que tem tido um papel importante. A Unesco tem um papel importante na história dos direitos humanos, né? A Unesco tem uma história interessante porque ela, um tempo atrás, durante o governo americano anterior, ela decide admitir a Palestina entre os seus membros, e a América do Norte saiu da Unesco. Um negócio absurdo na época. Agora já voltaram, depois do governo Biden, voltaram. Mas é um lugar importante de discussão. Claro que não tem nada que possa tomar a decisão que seja acompanhado completamente pelos países, mas tem documentos importantíssimos. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, ela baliza praticamente tudo que nós estamos falando. Mas eu tenho discutido sobre isso, Marilu, sobre a história de ter normas. E vou só falar mais uma coisa em relação ao comitê. Tem 4 documentos que apareceram depois do início da pandemia, documentos mais curtos. Um deles é sobre não patenteamento. A Unesco apoiando o não patenteamento de vacinas, que até hoje não foi resolvido, né? Mas o negócio mais complicado para nós é que, apesar de ter todas as normas disponíveis, todas as leis, diretrizes disponíveis, o mais difícil é aplicá-las, né? Então, tem uma frase do Norberto Bobbio, de 1964, que dizia: o problema mais sério, mais importante em relação aos direitos humanos não é estabelecer princípios, é protegê-los. Porque os princípios estão estabelecidos, não são declarações suficientes, assinados e aprovados por todos os países que não são aplicados. Então, esse é mais um momento importante que nós estamos vivendo,
que a população, e lembrando outra vez o centenário de Paulo Freire, que a população tem de se emancipar para lutar pelos direitos dela. Isso é simples falar, né? Mas não é difícil. E nosso papel é esse, nós não somos exatamente a população mais afetada, eu e você. Mas nós temos um papel também, que é exatamente distribuir isso para todos, dizendo, olha, é importante que mesmo que não me afete diretamente, eu estou indignado, você está indignada, a Rede Brasil está indignada. Então, acho que esse... E aí, a Unesco entra nisso. As reuniões sempre comentam sobre as dificuldades do mundo em relação a isso, aos documentos, né? Acabam de ser aprovados 2 documentos interessantes, não estão relacionados diretamente à pandemia, mas indiretamente. Um é sobre neurotecnologia. Outra coisa que vai cair na nossa cabeça, assim, está cada vez mais expandindo as possibilidades de utilizar métodos para controlar o sistema nervoso das pessoas. E o outro, a proteção de gerações futuras, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, se nós não protegemos a nós outros que estamos aqui no presente, o que vai acontecer com a geração que vem? Esse é o papel que o Unesco tem tido e o comitê que eu participo, o Comitê Internacional de Bioética, tem feito já há um tempo. Tá certo, professor. A gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada e até a próxima, que certamente vai comparecer aqui, né, professor? Eu acho que nós vamos ter de conversar muito. Eu estou aqui sempre para você, eu estou sempre disponível, tenho falado isso sem nenhum proselitismo. Acho que é importantíssimo ter uma abertura num lugar como esse, né, que seja espalhado mesmo, que as pessoas comecem a ouvir, né, comecem a pensar. Tudo isso que nós estamos falando é sobre direito, né? A última frase que eu vou falar. Vacina tem de ser obrigatória? Não sei, mas tem de pensar o contrário. Vacina é um direito, eu tenho de exigir que eu seja vacinado. Isso acontecendo, a obrigação vem do governo. Eles são obrigados a nos dar de maneira correta, com logística pronta, e que o município, o Estado, financie de maneira adequada para evitar uma situação de impasse que nós estamos vivendo em São Paulo. Eu vou acompanhar isso muito de perto e vou te acompanhar também, porque você vai certamente me falar de maneira mais correta do que o jornal, essa imprensa complexa nossa, chamada grande imprensa, né? Não sei, grande deve ser em tamanho, né? Muito obrigado de novo, viu? Bom dia, prazer em vê-la. Conta comigo. Muito obrigada, professor. O prazer é sempre o nosso. Falamos aqui com Dirceu Greco, médico infectologista, doutor em medicina tropical, professor emérito na Universidade Federal de Minas Gerais, ele que é vice-coordenador do Comitê Internacional de Bioética da Unesco em Paris. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.